Boa noite, presidente, prezados colegas, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia aqui conosco no plenário. Cumprimento igualmente o eminente ministro Alexandre de Moraes, o relator, e saúdo também os votos do ministro Nunes Marques, do ministro André Mendonça, e cumprimento a sustentação oral da vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Maria Araújo, que nos honra com a sua presença hoje aqui no tribunal, e cumprimento igualmente o doutor Paulo César Rodrigues de Faria, que esteve na tribuna e defendeu, assim penso, com proficiência e destemor a causa árdua que lhe foi confiada. Como também todos os colegas já estabeleceram, presidente, nós temos aqui uma ação penal fundada em 3 grupos de acusações. Coação no curso do processo por ataques aos ministros depois de instaurado o inquérito, por incitar a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis e, em terceiro lugar, por incitar a conduta de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes. Eu, presidente, assento desde logo na linha do que já votou o ministro Alexandre de Moraes e, igualmente, o ministro Luiz Edson Fachin, que o acompanhou integralmente, que aqui não vislumbra o vestígio de violação à liberdade de expressão, nem tampouco à imunidade parlamentar. É pacífico nessa corte e no mundo em geral que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e precisa ser ponderada com outros valores e direitos constitucionais, inclusive a democracia, o funcionamento das instituições e a honra das pessoas. E a imunidade parlamentar, como igualmente assentou o ministro Alexandre de Moraes, não é um salvo-conduto para a prática de crimes, sob pena de se transformar o Congresso Nacional em um esconderijo de criminosos. E, evidentemente, não há democracia sem política. Política é um gênero de primeira necessidade e precisamos de um Congresso forte, independente e preservado desse tipo de mácula. Presidente, no fundo, a prova cabal de que não se trata de liberdade de expressão exercida em parâmetros lícitos é que as condutas de que nós estamos falando aqui consistiram em 1. Ameaça de agressão física a ministros do Supremo. 2. Incitação à invasão e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 3. Criação de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis. E 4. Com uma lista de ofensas e de xingamentos às pessoas, que é sinal dramático dos tempos que nós estamos vivendo de absoluta decadência ética. E eu acho que quem pensa, ministra Carmen Lúcia, ministro Fachin, que isso possa ter sido exercício legítimo de liberdade de expressão, deveria separar os vídeos e juntar a família na sala, os avós, os pais e os filhos, e passar os vídeos, os pavorosos vídeos, e em seguida dizer para os seus filhos: esse é o país que nós queremos, esse é o padrão moral que nós desejamos para o Brasil, nós consideramos isso normal e, portanto, vocês podem seguir esse caminho porque não há nenhuma consequência. E se a família achar que isso é bom, e se for esse o país que eles querem criar, paciência. Portanto, presidente, não considero pouco grave o que aconteceu e acho que o esforço de vitimização do criminoso é igualmente um equívoco, como se o Supremo estivesse perseguindo uma pessoa de conduta ilibada até os dias de hoje. Mas a denúncia do Ministério Público, documenta o seguinte: o denunciado é ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento, faltas, atrasos
e gravação e postagem de vídeos ofensivos na rede social. Não começou agora. E, diz o Ministério Público, não o relator, o ministro Alexandre de Moraes, o Ministério Público diz, segundo consta do boletim disciplinar reservado da Polícia Militar do Rio, o acusado praticou numerosas transgressões funcionais que lhe renderam um total de 26 dias de prisão, 54 dias de detenção, 14 repreensões e 2 advertências, bem como a abertura de um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria, que levou à sua exclusão da Polícia Militar no dia 4 de outubro subsequente. Portanto, a carreira não começou com os ataques ao Supremo. Data 4 de outubro, em que quebrou, ao lado de outros políticos, placa em homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada, covarde e brutalmente, em 14 de março de 2018, na capital fluminense. Uma celebração do homicídio. O próprio Ministério Público ainda transcreve, em maio de 2020, o réu postou um vídeo no Twitter no qual ameaçava descarregar sua arma em opositores de governo e que foi impedido de embarcar em um voo por se recusar a usar máscara de proteção contra a Covid-19, que era imposta por decisão da ANAC, da agência reguladora competente. Portanto, a inobservância da legislação e das normas não foi uma eventualidade que aconteceu nesse caso. Já vem de longe. O réu declarou em live de 19 de abril de 2020, na qual incita a população a fazer um cerco e uma invasão aos edifícios sedes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, a fim de retirar os respectivos ocupantes na base da porrada. Essa é a pessoa que se está querendo vitimizar como sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda na denúncia do Ministério Público, em vídeo intitulado "Na ditadura você é livre, na democracia você é presa", sustenta que um ministro fraudou as eleições de 2020. E, em relação a esse ministro, diz ainda, me prendam que tenho os relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas. Fulano, tu te prepara, fulano. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Te prepara que tua batata está assando. E está assando bem. Só que tem um problema. Vocês não contavam com políticos como eu. Portanto, quem estiver exibindo o vídeo na sala para a família deve registrar que, diante da discordância, que é legítima, eles também consideram que é legítimo ameaçar e inventar mentiras. Ainda na denúncia do Ministério Público, consta: o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, porque nós não permitiremos. Isso não é condenar ninguém por opinião. E, na sequência, outra calúnia contra a colega, dizendo com todas as letras que vende habeas corpus e vende sentença. Portanto, é a crença que se criou no Brasil de que a discordância política, ideológica e o direito de crítica, que são legítimos, dão direito a mentir, dão direito a ameaçar e dão direito a caluniar. E, evidentemente, é preciso enfrentar esse tipo de mentalidade, porque isso não é liberdade de opinião. Isso é crime em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Portanto, presidente, eu estou acompanhando o ministro Alexandre de Moraes
inclusive, eu o condenaria pelas 3 imputações, mas acho que nas circunstâncias mais adequado temos uma posição uníssona alinhada com o relator e, portanto, no tocante à coação no curso do processo, quando se diz eu quero que o povo, portanto, havia um processo em curso e as ameaças aos juízes. Eu quero que o povo entre dentro do Supremo, agarre o ministro fulano de tal pelo colarinho, sacuda a sua cabeça e jogue dentro de uma lixeira. O pessoal que está exibindo o filme na sala de casa para os filhos deve dizer que concorda com isso, que acha que isso não é um comportamento delituoso. Ainda na questão de coação no curso do processo, o Supremo e a Justiça Eleitoral não vai mais existir porque não permitiremos. E ainda, o réu sugere dar uma surra bem dada em um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se isso não é coação no curso do processo, eu não sei o que seria. Em seguida, no tópico da acusação incitar a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis, há uma clara instigação a um confronto sugerindo a prisão do ex-comandante do Exército para gerar uma crise institucional e uma quebra da institucionalidade. Isso não é normal. O ataque à democracia não é um legítimo exercício de crítica, não nessa dimensão em que se pregue abertamente o golpe de Estado, que inclusive já tem tipificação na nova lei. E, por fim, tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício dos poderes. E aqui, de novo, eu quero que o povo entre no Supremo, agarre o ministro tal e, na sequência, diz que as Forças Armadas podem intervir. É isso que nós queremos, a maioria dos brasileiros pede isso, tenho certeza absoluta disso, o Supremo não precisa existir, ele deve ser extinto, fora uma imensa quantidade de ofensas chulas, grosseiras, lamentáveis. Se alguém se dispuser a ouvir esse vídeo, é de perder a fé na condição humana, a grosseria, a baixeza. Isso não faz parte da vida normal. Não pode nem deve fazer parte da vida normal. Nós não podemos naturalizar a barbárie. Por essas razões, presidente, eu estou acompanhando inteiramente o ministro Alexandre de Moraes e penso que houve integralmente devido processo legal, direito de defesa, advogado na tribuna com uma sustentação proficiente e, portanto, é preciso descaracterizar essa afirmação e a construção de uma narrativa de que se esteja perseguindo alguém por crime de opinião. Nós estamos perseguindo pessoas por ameaças, atentados à democracia, incitação à violência contra as pessoas e animosidade entre o poder civil e o poder militar, o que é lamentável, porque uma das coisas boas que nós conquistamos nesses 33 anos de Constituição de 88 foram as Forças Armadas rigorosamente atuando dentro da Constituição de maneira exemplar até aqui e para todo o sempre, e, portanto, tentar criar esse tipo de contrariedade, esse tipo de animosidade é insustentável dentro de um quadro legítimo de democracia. Portanto, presidente, eu estou acompanhando o ministro Alexandre de Moraes nas condenações, na absolvição e na dosimetria. Muito obrigado.